3, 2, 1. Olá, amigos da TV Leme. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o programa Nossa História. Hoje nós temos uma convidada. A nossa convidada é a Ivone Viginotti. Como vai, Ivone? Tudo bem? Tudo bem, você está bom? Tudo em ordem? Tudo em As ordem. pessoas que acompanham o nosso programa, a grande maioria dos convidados aqui é de homem. E hoje, você representando o lado feminino, e quando vem as mulheres aqui, o pessoal fica mais atento ainda, viu? Porque as mulheres, elas contam certos detalhes que passam desapercebidos pelos homens, né? E os homens só futebol, só isso, só aquilo, enfim. E as mulheres vêm com aquela sutileza e contam coisas que muita gente se recordam, mas que os homens às vezes não se lembram e não contam aqui. Mas é lógico que são todas pessoas especiais, como eu costumo dizer, pessoas que sempre têm histórias para contar, do Leme antigo, de pessoas que já se foram, que contribuíram, enfim. E as mulheres têm mais argúcia para dizer e para apontar esses detalhes aí. Então você hoje está representando a ala feminina, tá bom? Isso daí, obrigada. Ô Bispo, eu quero primeiro cumprimentar você pelo seu programa, pela maneira que você conduz esse programa, porque é uma maneira assim, tão gostosa, tão espontânea. E você é fera nisso, né? Oh, puxa vida, começar o programa com um elogio desse não é fácil não, mas viu, Ivone? A gente procura fazer, porque eu também não sou daqui, embora tenha já um longo tempo aqui na cidade, enfim. Então, ao longo desses anos todos, a gente foi conhecendo, né? Alguma coisa a gente conhece, né? Mas eu procuro fazer, lógico, na medida do possível, sempre bem para que as pessoas que são daqui, que sabem da história, que acompanharam a história e que viram de perto, que eu não dê muito furo também, né? Não dê muito furo. Ivone, você é professora aposentada? Professora aposentada. Como é que era na sua época? De estudante? Na época de estudante. Bom, eu cursei o primário no Coronel Augusto César. Aliás, o Coronel foi a grande base de todo mundo, né? Depois eu me formei... Aí eu fiz quinta série, porque na época não havia... Era admissão? Estava começando o curso preparatório, né? Sei. Eu fiz quinta série com Dona Olga Micael, foi uma excelente professora. Aí fiz o ginásio, só que eu fiz o ginásio Newton Prado, mas aqui na esquina, onde era o Coronel, onde é o Coronel mesmo, isso, que funcionou ali, depois que foi para o prédio próprio. Que ano foi isso aí? Aí isso foi, quando eu fui para o ginásio, foi em 51, por aí. 51? Funcionou pouco tempo ali no Coronel? Pouco tempo. Foi 50, 51 por aí, Bispo. Aí eu me formei ali mesmo. Sei. Eu me formei em 54, que tem a foto aí da turma de... Por nós vamos mostrar. De 54. Uma turma legal, uma turma boa, que faz tempo que eu não vejo, tenho saudades. Saudades. Depois eu fui para Araras fazer o curso normal, que eu fiz o normal em Araras. Embora Pirassununga tivesse a escola normal, muito famosa, não tinha? Também o Instituto de Educação, né? E nós fomos para Araras. Você preferiu ir para Araras? Eu fui para Araras. Depois do curso normal, eu fiz o curso de aperfeiçoamento escolar, em Araras mesmo. Depois eu fui para Pirassununga, fiz administração escolar. Depois, em 73, eu ainda fui para Ribeirão e fiz pedagogia. Esse pessoal dos seus colegas de formatura do ginásio, você se lembra? Da turma dele? Da oitava? Tinha o Geraldo Denófrio, tinha o Mané Peixe, a gente fala Mané Peixe, o Arli Bonafé, o Juca. Juca Dalbó? Juca Dalbó. Fala pro Juca aquilo que você falou para mim. Juca, olhando para lá. Olha ali, ó, fala ali para ele. Juca, por favor, venha aqui contar a nossa história. Venha para a nossa história contar todas as histórias que você tem. Eu tenho certeza que o bispo vai se divertir muito. Olha só, mas não é fácil não, porque nós já fizemos vários convites ao Juca Dalbó e ele tem uma coluna, inclusive, num dos jornais da cidade aí, que fala das famílias e tudo, da história, né? As fotos mas antigas. ele fica meio que arredio aqui de vir aqui bater o papo com a gente, como se a gente não nos conhecêssemos lá há longo tempo, né? Esse aqui deixa eu mostrar a capa primeiro aqui, ó. Olha só, Ginásio Estadual, Newton Prado, de Leme, formatura de
64. 54. 54, melhor dizendo. Tá aqui, ó. Lembrança da Ivone Viginotti. Muito bem. Isso aqui é uma relíquia, hein? É uma relíquia, está Olha só. desfazendo. Está desfazendo já. Ó, o brasão. Brasão das nossas armas aqui. Vamos começar desse lado Do aqui. corpo docente. É. Aqui quem que é, Ivone? A Ivone. Ah, você A aqui? Ivone. Ah, então a dona do álbum vinha com a foto maior. Tira de lá, né? Tira de lá e Amplia põe pra cá. Ah, é. entendi. Olha que diferente. Quantos anos aí, Ivone? Ah, em 54, não? 54, não fazer as contas? Eu não. Não faz muita conta, não, mais ou menos. Mais ou menos uns... Uns 18? Não, uns 30 anos. Não? Já? Ah, tem. Aqui, Era professora de Educação Física, Dona Flares. Dona Flares, Vera, professora de História. Vera, O diretor, seu Ernesto. olha só. Dona Creuza, que dava aula de francês. Você não era daqui? Não, do Porto Ferreira. Porto Lá. Ferreira. Essa Dona Leonor dava aula de inglês. Aula de agora vamos aqui embaixo. Terezinha Antunes estava substituindo Dona Maria, porque a dona da cadeira era a Dona Maria. O Marichaim? Maria Garcia. Aqui o professor de português, Deléu, professor Deléu. Esse era o máximo. Por quê, hein? Nossa, ele era um amigão. Além de um excelente professor, não. Ele era um amigão, então ele vivia muito na casa da gente, ele fazia amizade com os alunos e gostava de tomar café. Ele chegava a qualquer hora, assim, e falava, Dona Letícia, vem tomar café. Ele adorava minha mãe gostava dele, mas as pessoas somem, depois a gente Nunca mais fica sabendo, né? Aqui? Essa professora de artes, Dona Iracema, latim, Dona Inês. Inês, olha só. Berta, professora de geografia, bonita essa professora. O seu Alcides deu aula de matemática para a gente. O seu Jaime, ele substituiu alguma coisa para os meninos, não tive aula com ele. Seu Lair, desenho. Ah, seu Lair. Seu Armando, de ciências e educação física. Maria da Horacina, como que ele chama? Seu Alberto. Alberto, que também já esteve com a gente aqui. Agora aqui são os colegas. Ah, aqui é a turma da pesada. Aqui é a turma da pesada? Você lembra a turma? Maraíse Rocha. Maraíse Rocha? Casada com o Tedi. Ah, do Tedi. Aí, ó, olha aqui. O diretor. Diretor. Essa era uma coleguinha freirinha que estudava com a gente, Benedita. Era do convento, não? Do convento. É. Olha só. Não estou enxergando direito aqui. Antônio, o quê? Ah, o professor Deléu, que foi nosso paraninfo. Professor Deléu, Ivone Lopes. A Ivone, aqui no cantinho. Depois passamos aqui. Elizabeth Arraes. Elizabeth Koch. Aí a Celina Pomer. A dona Beth Koch aqui. Beth Koch, foi professora depois do Newton Prata, né? Inglês, né? Aqui quem se falou? Celina Pomer. Acho que ela é juíza, né? Aposentada. Guilmar Valente. Dirce Ruas. Olha só. Araí Mafra. Maria Irene, essa é de Santa Cruz. Maria Irene. Silvia Facioli. A Criseide de Barros, esposa do Mar Gentil. Dona Criseide. A dona do álbum, a Ivone. A Ivone aqui, olha. A Eudora Estrada. Esse é Macarenco, Valdemar. Acho que nem está aqui em Leme mais. Não está mais aqui. Essa era de São Bento, Janete, Geraldo Denofre. O Geraldo que é advogado, né? Mora em Araras hoje? Mora em São Paulo. São Paulo. A Eli Bonafé. Olha. Juca Dalbó. Ah, ele aqui, ó. Aí, o tal aí. Quer dizer que vocês foram contemporâneos, Fomos. Então. Juquinha Dalbó. Luiz Biafora. Luiz Biafora. Hermógenes Fioco. Marco Aurélio Demore. Olha o doutor Marco Aurélio. É, da minha turma. Roberto Lopes, está em Rio Claro agora. Rio Claro. Esse já falou, Macarenco. Ah, já falou. Aqui embaixo. Esse é o Carlos Henrique Schwenger. Esse é o Manuel Peixe. Doutor Manuel Peixe. Isso, acho que ele é procurador, alguma coisa assim, né, da Justiça. Esse é de Santa Cruz, Nelson Ganel. Nelson Ganel. O Valê. Valê, que hoje está em Campinas. Hoje está em Campinas. E esse já falou, o Luiz Biafora. O que você mais se recorda desse tempo aqui?
Olha, festa, brincadeira, carnaval, como é que era? Namoros? Passeios, piqueniques, era um atrás do outro. Era moda, era piquenique? Piquenique era moda, era o que a gente tinha para fazer. E o famoso passeio no jardim, né, Bispo? Aquela história de aquela por dentro, história por da fora volta e no tal. jardim. Era só de fim de semana? Só final de semana. Durante a semana ninguém tinha tempo, era estudar, Bispo. Para estudar. Bispo, era pra Mas durante a semana não tinha, socialmente falando, nada que... Cinema? Tinha cinema. Cinema também, a gente era, Mas era muito... costume ir, normal? Eu frequentei muito cinema, era direto cinema. Cinema a gente frequentava sim. Porque nós não tínhamos nessa época clubes assim sociais, como o Clube de Campo, o 29, com piscina. O 29 a gente já tinha. O 29 era só salão, né? Só salão. A gente participava de carnavais, né? Mesmo bailes. A gente dançou muito, Bispo, o negócio era baile. Era o que mais mexia com a moçada, né? Bailes, né? E quando eu fui para Araras, a nossa turma no curso normal, eram poucos de Leme, acho que tinha uns 8 ou 10 de Leme, então o resto era tudo Araras. Sim. Os alunos eram todos de Araras. E a gente se entrosou muito, fez muita amizade. Araras era mais agitado nessa área social aí? Araras eu acho que era mais assim, era mais agitado em divertimentos, eles tinham mais clube, porque os bailes que eu frequentava eram em Araras, vivia em Araras. Entendi. Então a gente ficava na casa de colega no final de semana, a gente já ia com o ônibus para a aula, já ficava lá, voltava na casa segunda. da colega. Na segunda-feira também já já punha o uniforme, ia para a escola de novo, voltava só na segunda-feira à tarde. E como é que era a paciência dos pais nessa época? A coisa era mais no freio, né? Principalmente com mulheres, né? Meu pai. Minha mãe sempre foi muito amiga, nossa, colaborava com tudo, incentivava a participar de tudo. Mas meu pai foi... Meu pai foi durão. Era durão? Durão, porque tudo que a gente ia fazer era feio. Tudo que ia fazer, o povo vai falar. Então era um medo, então era assim, tudo certinho, né? Certinho. Era. E você tinha irmãos também que ficavam ali? Tinha, o meu irmão mais velho, que você conhece, o Luiz. Sei. Nossa, ele ficava assim, ligadão, não deixava dar um passo. Porque vocês são em 3 mulheres? 3 homens e 3 mulheres. 3 homens e 3 mulheres. Quer dizer, tinha um homem para cada mulher ali para vigiar. Nossa, tinha. Vigia tinha bastante. E nessas idas aí para Araras, passar o fim de semana, no caso lá, bailes, tudo. Aí eu já namorava o Raul. Você já namorava. O Raul ia para lá? O Raul ia para lá. Ele gostava também de ir para lá, porque o irmão morava lá, o irmão mais velho, o Reinaldo. E tinha alfaiataria, morava lá, né? Sei. Então ele ia muito para a casa do irmão. Entendi. E eu ficava em casa de colega, então lá a gente ia para os bailes. E era aquele clube dos bancários, bem ali, era bem no centro da cidade. Né? Que agora acho que é meio retirado, né, Bispo? O clube dos bancários. Eu não sei para onde foi. Naquela estrada que vai lá para onde funcionou muito tempo a Água Viva. É um pouco retirado. Um pouco retirado. Agora, Ivone, essa história do namorado aí atrás, no caso do Raul aí, como é que ficava? Então, aí já... mas aí já atrás? Aí já namorava, tudo, fazia até, mas minha mãe dava muita cobertura, tudo, né? Confiava, porque ela gostava muito do Raul. Aliás, o Raul Bacro, nós estamos falando aqui, uma pessoa que você não acha quem não gostou do Raul, né? Quem não gostou dele, é verdade. Que coisa maluca que era, né? Suspeita para falar, mas ele era uma pessoa assim que cativava todo mundo. Ele era fantástico. E ele ia lá, todo fim de semana? Todo fim de semana. Aí depois que a gente se formou, então assim a gente já vai perdendo contato com o colega, né? Que eu ficava na casa de amigos, né? Eu fiquei muito na casa da Beatriz, que é casada com o Marcos Demore. Era direto na casa dela. E a mãe dela adorava essa meninada na casa dela. Então ficava, às vezes Criseide também ficava. Criseide, o pai era muito bravo, não deixava. Não sei se você conheceu o pai da Criseide. Não conheci. O pai não deixava de jeito nenhum, mas de vez em quando a mãe também ajudava, escapava um pouquinho e ia, né? Então a gente ficava na casa da Beatriz. E era só dar risada, né, Bispo? Era só fazer a arte da risada. E o aproveitamento na escola era tranquilo? O aproveitamento era 10. Não tinha repetência? Não tinha nada. Então isso contava ponto, né? As notas eram de 8 para cima. A gente não deixava cair a peteca, não, de jeito nenhum. Estudava. Divertia, mas tinha que estudar. Mas tinha que estudar. Aí depois de formada,
A dificuldade era como a de hoje, por exemplo, de se conseguir um trabalho? Não, primeiro Não. ano de formada eu já peguei uma escola era o senhor Orlando, que era o prefeito, o senhor Orlando Leme. Orlando Leme. E ele já, vou arrumar para você uma escola. E eu fui trabalhar na Santa Inácia, fazenda do Dr. Moacir. Fazenda Santa Inácia. Dr. Moacir Bastos. Moacir Bastos. Nossa, eu era muito querida lá. Começava pelas fazendas mesmo, Começava pelas fazendas. Começava pelas Aí fazendas. depois eu vim para a cidade, então fui trabalhar como substituta efetiva. Fiquei no Coronel um tempo, depois eu fui para o Queiroz Filho. Depois aí já ingressei em 67. Você prestou concurso? Tudo. Prestei concurso. Como é que era nessa época aí? Daqui a pouco você conta, mas vou querer saber. De fazenda aí, porque eu tenho um acompanhamento, até por questões familiares também, essa história de fazenda. Era uma dificuldade, chuva, transporte. Depois você conta pra gente. Vamos fazer um intervalinho? Já já nós voltamos. Hoje conversando com a Ivone Viginotti. Nossa História vai um rápido intervalo e volta já já. Estamos retornando com nossa história de hoje, conversando com a Ivone Viginotti. Você viu aí nesse primeiro bloco que a coisa vai pegar daqui para frente. Ô Ivone, você falou que começou a sua carreira como professora na Fazenda Santa Inácia. E eu dizia para você que via a dificuldade que era de transportar essas professoras, era chuva, a estrada ruim, era uma loucura. Era assim também na sua época? Era difícil. Carro a gente não tinha. Não tinha. Então eu ia para a escola com o caminhão do leite. Passava o caminhão, ia com os latões, que ia buscar o leite na fazenda, né? Sei. Então eu ia com o caminhão do leite. Saía às 5 horas da manhã. 4 horas tinha que levantar, né? Nossa. E era estrada de chão batido. O caminhão encalhava. É que todo mundo entendia bem se chegasse atrasado na escola, né? O doutor Moacir entendia, a esposa acolhia a gente até muito bem. Mas tinha dia que chegava na metade do período, porque encalhava caminhão, uma coisa... Você dava aula o dia todo na fazenda? Na parte da manhã. Na parte da manhã. Aí almoçava por lá mesmo? Almoçava por lá mesmo, na casa da fazenda. Voltava no fim da tarde? Voltava assim, tipo, a hora que porque o caminhão ia para frente, ia até outros sítios buscar mais leite. Depois voltava. Depois ele voltava, então ele estava passando por lá tipo 2 horas, assim. No fim você chegava em casa umas 3 horas. Perdia quase que o dia, né mesmo? Perdia o dia. E tinha dias também de perder esse caminhão aí, qualquer descuido lá, vacilou? Era difícil. O motorista era muito conhecido da gente, então ele esperava. Era difícil perder por esse motivo. Porque a prefeitura não tinha nem como mandar vocês para a zona rural, né? Ele conseguiu a escola, já fiquei feliz, porque eu já comecei a trabalhar, né? Puxa, no primeiro ano já trabalhei. E as outras colegas suas que vinham com você para... Algumas não começaram logo, não. Mas acho que a maioria já começou a trabalhar. Era esse bandinho aqui que você fala, né? Esse bandinho é o que estudava em Araras. Esse aqui, né? No curso normal, Então vamos começar aqui, ó. Aí a Ivone Lopes, a Criseide de Barros. Dona Criseide. A Dora Estrada. Dora Estrada. Eu. A Ivone. E a Araí. Esse pessoal era da pesada mesmo? Da pesada. Mas vocês não podiam ser da pesada. Vocês eram tão bons. Olha que carinha de anjo que estão aqui, ó. Era da pesada. Eu e a Criseide, nós aprontamos. O que vocês faziam? Assim, quando... bom sentido. No bom sentido. A gente se preparava assim de manhã, porque a gente levantava muito cedo. 6 horas a gente já estava mexendo com os cadernos, com tudo que tinha que pro dia. Então, aquilo que deu tempo de fazer, deu. O que não deu, aí a gente já falava, voz daqui, passa matar a batido. aula. Daqui passa batido, tem que matar, porque não vai lá para tirar um 0, né? Então, a gente já deixava tudo esquematizadinho, assistia a aula, mas era o tempo de dar o sinal, a gente saía de fininho. Eu também já conhecia a dupla Ivone e Criseide, porque fugia mesmo. Cadê as duas? Saíram? Alguma coisa vocês não tinham feito direito? Ou não fez? Trabalho, alguma... Fazia. Trazia tudo certinho. Mas quando vocês viam que a coisa ia pegar, aí pulava fora? Fugia. Ia para onde? Cabular a aula? Ficava no Jardim de Araras? Nós íamos muito lá no Reinaldo, irmão do Raul, porque a turma ia lá, a gente ia lá paquerar. Os amigos dele que iam lá. E foi nessa época que eu conheci o Fernando Lara.
que era amigo do Reinaldo. O Reinaldo era músico também? Reinaldo era músico, alfaiate e músico. Aí o que aconteceu? O Fernando também foi apresentado para o Raul. Foi onde eles se entenderam na música e ele foi tocar com o Fernando Lara. O Raul era... O Raul e o Reinaldo, os dois tocaram com o Fernando Lara? O Reinaldo. O Reinaldo também tocou com o Fernando Lara. Reinaldo pouquinho, foi mais o Raul. Mais. Essas meninas aqui, ó, essas meninas aqui, são essas aqui hoje, ó. Depois de 45 anos, tiramos a mesma fotografia. Deixa eu até colocar do lado aqui para ver, ó. A disposição é praticamente a mesma aí, só que os anos passaram, né? Então vamos aqui, ó. A Ivone, na mesma posição. Na mesma posição, Ivone lá, Lopes, tá vendo? Aqui, a Criseide. A Dora Estrada. Eu. Aqui a dona Ivone, no mesmo lugar. E Araí. Araí estava com um olharzinho triste, aí o Severino já estava doente. Nessa época. Essa fotografia foi tirada há quanto tempo? Uns 2 anos atrás? Essa aqui foi no começo do ano. Olha só. O QG se divertiu para tirar as fotografias. Nós ficamos acho que umas 3 horas no estúdio, porque não conseguia tirar de tanto da risada. De tanta bobagem que Vocês se encontram ainda? Ainda. Essa turma ainda se encontra. Para contar, relembrar? Eu e a Criseide, quando sentamos, para lembrar tudo, a gente ri a não mais poder. E a dona Criseide também passou por um momento difícil recentemente, Passou por um momento difícil e ela ri quando a gente está com ela, sabe? Ela gosta, ela fala muito para ir na casa dela, porque é onde ela consegue rir um pouco, né? Consegue ter a lembrança da moçada aí, ela passou por uma situação bem pesada. Ivone, essa coisa do leme antigo, eu costumo sempre perguntar para as pessoas, leme antigo no bom sentido, lógico. Você gostaria que aquilo parasse? Vamos dizer, leme era uma delícia e hoje não é mais, em termos de conhecimento das famílias, aquela cidade pacata, aquela coisa unida, bem aconchegante. Né? É um pouco complicado a gente dar uma resposta assim, não é. Porque tem coisas que a gente gostaria que continuasse, né? Mas nós estamos vivendo um outro tempo e a gente também, com o tempo, a gente cresce em todos os sentidos, né, Bispo? E a gente começa a encarar tudo de maneira diferente, né? Porque nessa época aí com o que a gente se preocupava? Com nada. Com nada. Só dar risada e dançar, passear e não tinha preocupação. Porque a própria família tinha uma estrutura que permitia esse tipo de vida de vocês, né? E conduzia certinho como a família queria, porque a gente obedecia, né, Bispo? Ninguém saía do ritmo. Ninguém saía do ritmo. Tinha horário para tudo. Horário para sair de casa, horário para voltar de casa. 9h30 tinha que estar na... E depois outra também, os olhos das outras pessoas eram os olhos dos nossos pais, porque eram tão unidos, os familiares, as pessoas, os vizinhos, e você sabia, aquele lá é amigo do meu pai, aquela é amiga da minha mãe. Então você estava sempre com polícia do lado, né? Sempre tem alguém que estava vendo o que está acontecendo. E era realmente Mas foi um tempo respeito muito grande. Respeito grande. Isso aqui é baile? Daí um baile. Foi na minha formatura de curso normal. 29? Não. No Ararense. Lá em Araras. Lá em Araras. Aqui? O Roberto, meu irmão. O Roberto Viginotti. Roberto, que menininho. Menininho, muitos anos trabalhou como mecânico, né? Hoje está Marlene. Eu. Aqui, toda frondosa, vestido... Olha o leque, hein? Olha que bonito o leque. Aqui. A Ivolita. O Rangel. O Rangel. Minha mãe. Sua mãe. Dona Letícia. Bonitona. E o Raul, cadê? O Raul estava tocando, o Raul estava sempre tocando, né, Bispo? Ele não estava, né? Estava sempre tocando. Você já era casado aí, não? Já era casado. Já era casado. O Rangel lembra bem o... Não, mentira. Perdão. Eu não era casada, não. Eu casei depois que eu me formei. Depois que você se formou. Eu era solteira aí, Bispo. O Rangel lembra bem o Raul. Eles eram bem parecidos, né? São muito parecidos, né? Essa outra aqui é da família também? É um casamento na família dos Rivera, lá no Caju. Lá no Caju. Que, aliás, os Riveras
falou em Caju, fala de Rivera, né? Rivera. Estão lá até hoje. Todas as famílias do Rivera são maravilhosas, né? Coisa são linda, pessoas né? boas. Um casamento no meio do... Só para lembrar aqui. O Renato, meu irmão. Seu irmão? Acho que você não lembra do Renato. Meu pai. Esse seu pai, seu pai eu conheci bem. Que você... Eu, a esposa do Renato, minha mãe, olha que bonitona que está minha mãe. Aí, Raul, aqui, Raul aqui. Aqui é meninada, né? Que é a meninada, o Fernando, o Márcio e a Cristina, que é a filha do Rangel. Do Rangel. O Fernando, ele está em Campinas? O Fernando está em Campinas, na Esquina Cariol, E o Márcio na Sanasa, o departamento de água, O Fernando em Itu. Fernando em Itu. O Márcio em Campinas. Na Esquina Cariol e o outro na Sanasa. É esse que é o fã do seu programa, viu, Bispo? Diz que ele gosta do programa, Nossa, ele gosta muito do Essa programa. semana, então, ele vai ficar... Ele vai vibrar, ele já telefonou, falando para não esquecer, de gravar. Agora, uma outra foto aqui E motivo especial também aí pelo fato da professora que está aí na foto, né, Ivone? Essa aí é prézinho, eles fizeram o prézinho com a dona Cidinha, ela fazia isso na casa dela. Na casa dela, uma ali, coisa assim, bem carinhosa. A linha de trem ali, né? Era uma coisa bem carinhosa, ela já preparava os alunos. Aqui são... Cadê os seus meninos aqui? O Fernando está aqui, ó. Aqui, ó? Isso. O Fernando. Era só ele ou o Márcio também? Não, só ele. Eles são bem distantes um do outro, não tem... Tem 8 anos de diferença. Que a dona Cidinha Taufik, que instruiu e foi professora de muita gente, não? De muita gente. Aqui é a residência dela ali na Major Leme Franco, naquela rua. Eu não lembro o nome daquela do Rafael Leme. Rafael Leme. A de baixo eu sei que é Juvenal Penteado, a de cima quase em frente à Praça da Bíblia ali, né? Isso, quase isso em frente mesmo. à Praça da Bíblia. E ela dava os prezinhos na casa dela. Quem não se lembra de dona Cidinha Taufik, saudosa memória. Aqui, esse é bonito, hein, Ivone? Esse é antigo. Esse é antigo, hein? Nossa 29 de agosto. Não, esse daí no Clube 29 de agosto. 29 de agosto. Um show que a Adelaide... Olha aqui, Adelaide Quioso. Adelaide Quioso. Artista da época aí, de fama, viu, né? Bispo? Quem, por exemplo? Aqui, Dona Salma. Aqui, ó, Dona Salma. Aqui? Seu Najib. Seu Najib. Realmente. Aqui? Aí o Dailton White. Dailton White. Uma namorada, não sei, não conheço a pessoa. Aqui. Aí é o Ranulfo com a Júlia. Ranulfo. A Júlia. Famoso Bahia. Isso. Aí a Dona Maria, mãe deles, mãe do Raul. Mãe do Raul. Minha mãe do lado dela. Tá aqui, ó, no cantinho da foto aqui. Eu fiquei escondidinha aí no braço do violão. Você tá aqui embaixo do violão aí? Isso. A Rosa. Aonde? Aqui? Que faleceu há pouco tempo, esposa do Kirk. Aqui, a Rosa. Aqui embaixo. Muito bem. A Adelaide. Adelaide está aí ainda, firme, né? Tá, de vez em quando ela vem. De vez em quando ela apresenta. Nos programas do Clodovil, aquelas coisas lá, ela vem. No programa da Inesita. É, isso mesmo. Adelaide Quioso tocava a sua sanfona. Sanfona. E olha só, que beleza. Era comum artistas daquela época, né? Era mais comum do que hoje, né? O pessoal via eles mesmo, vinham né? muito fazer show, Hoje em dia a coisa está difícil realmente, né? Tá difícil. E eles vinham. O Clube 29 recebeu muitos artistas, né? Muitos, né? Muitos artistas de peso. Que a gente tem a oportunidade de conhecer, né? Olha aqui falando em... Isso aqui é carnaval? Aqui é um carnaval. Você gostava de carnaval, irmão? Sempre. E o Raul fazia. O Raul ia tocar, questão né? que eu dançasse. E você ia para ele falava, você faz a fantasia, vai dançar porque você gosta. Então a gente estava sempre... nos bailes. Aqueles blocos do Pedro Carvalho, nossa, participava de todos. E os blocos os blocos do Garibaldi também, que eram famosos também, né? O do Garibaldi foi mais a Ivolita e a Marlene. Eu não fui muito do Garibaldi. Recente, né? De quem que você falou? Do Pedro Carvalho? Pedro Carvalho, aqueles blocos que ele fazia. Realmente, eu até procurei alguma foto, mas a diva disse que não tinha mais nada. Não tinha mais nada? O que se fazia de bloco naquela época aí do seu Pedro? Era uma coisa mais comportada ou não? Era uma coisa bem comportada, era tudo reunido na casa dele. Ele fazia todo mundo... Não era bem na casa dele, era um salão que ele tinha, um barracão.
E ali ele reunia todo o povo, quando não chegasse o último. E era assim, um bloco de 80, 90 pessoas. Eu me recordo era muita pouco gente. Disso. E o 29 cabia todo mundo, não? Que coração de Aí mãe, a gente cara. já ia para o Clube de Campo. Aí já era Clube de Campo? Era Clube de Campo. Mas no 29 também ele participava, né? Participou. Aí, nessa época eu nem estava, quando era do 29. Aí no clube eu já participei. E era tudo muito disciplinado, né mesmo? Não bebia nada? Bebia, mas era tudo bem... Bem comportado? Bem maneiro. Bem leve? Bem leve, bem light. Aqui quem são? Aí é o Emerson, que é o marido da Sueli. A Sueli se conhece, né? Ela Sueli, foi da gerente Caixa, da né? Caixa Federal. E eu com ela. Olha só. Então a gente estava sempre junto. A Sueli é amiga até hoje. Nossa Carnaval também. É, carnaval. Carnaval também. Nós estávamos falando do Raul, e ele também gostava de futebol, né? Gostava. De futebol. Olha só. Isso aí é o quê? Lemense? Bancário? Olha ali atrás, deixa eu ver se tem. alguma Não coisa tem anotada marcado. aí? Não tem? Acho que é Lemense, viu, Bispo? Porque aqui é o Tedi, né? Tedi, Luizinho Marques. Luizinho Marque. Quem mais? Acho que Zé Augusto ali do Luizinho Marque. Não é, não sei quem que é. Alguns eu não conheço aí. Aqui, o Raul está aqui, né? Raul está aqui. Embaixo. Aqui é um galo, você conhece esse galo aqui? Esse galo baixinho. Não lembro o nome deles, eu misturo o nome dos galos. Aqui você não conheceu essa pessoa. O Lalo do lado do Raul. Do Raul. O Dito do Fara. Dito do Fara. O Feijó. Feijó. Aí. O Feijó. Aí, ó. Feijó. É. E acho que ali é o Newton Brás. O Sargento. Sargento. Ah, era o tiro de guerra. Era a turma do tiro de guerra. Realmente, está aqui o sargento. Muito bem aí. Está aqui o nosso Minha Raul sentado boa. na bola. Sentado na bola. Ó, e eles tiravam a fotografia perto da caixa d'água, que está aí até hoje também, essa caixa d'água. Olha a outra foto aqui, agora falando dos bailes do Raul. Esse é o, como é que chamava aqui? Golden Boys? Golden Boys. Não tinha nada a ver com aquele grupo vocal da Jovem Guarda, hein? Era um conjunto... Olha, marimba, no tempo da marimba ainda, hein? Olha, você conhece todo esse pessoal aqui, Gordon? Esse aí é o Sérgio Antunes. Serginho Antunes, ex-prefeito de Leme, está aí com a gente. Esse daí é o Geraldo Azevedo, pai daquele menino que toca... Pai do Nailor. Do Nailor. Pai do Nailor, Geraldinho Azevedo. Esse é o Brandão. Brandão, já faleceu, se lembra do o Brandão. Aí. O Ranulfo. Ranulfo. Seu Ari. Seu Ari Baciotti. Esse daí chama Dito. Dito. Ah, ele aqui, ó. Aí o Juca. A Juquinha da Albó. E o Raul. E o Raul. Agora, desse tempo aqui, se você trouxer o Juca, ele vai contar coisas assim que você vai precisar cortar, porque... Você fala, se eu trouxer o Juca, acontece que eu já quis, ele não vem. Ele não vem, ele arrediu. Ele vai ficar... O Juca mudou muito. Ele vai ficar... Ah, outro pessoal... Esse conjunto aí, olha, tem... O primeiro ali é um... Aqui? Não, esse que está sentado. Aí é o Raul. Esse cara é um cara de Paulínia, ele é cego. Toca órgão? Tocava órgão. Tocava órgão. Este é o... Juquinha. Na bateria. Juquinha. Esse é o Clóvis, ele é de Limeira. Esse morreu num acidente horrível. Esse aqui? Eles estavam ensaiando no Clube de Campo, para o Carnaval. E na hora de... Quando ele foi embora, quando ele voltou para Limeira, um buraco na estrada. Sozinho? Sozinho. Foi horrível o acidente dele, tão moço. E esse aqui, que é o Baixado? Esse é de Araras também. Olha os Acho que é Armando da Algé, não me lembro o nome dele. Armando. Clóvis morreu muito novo. Muito bem. Bom, vamos para mais um intervalo. Você viu que a coisa está passando rápido aqui. Depois tem mais umas fotos aqui que eu faço questão de mostrar. E a gente volta já para o bloco final do programa, tá bom? Isso. Nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco nós retornamos para o bloco final do Nossa História. Hoje conversando com a Ivone Viginotti. Bacana. Até já. Muito bem, estamos retornando para o bloco final do Nossa História. Hoje conversando com a Ivone Viginotti Bácaro. Eu esqueci do Bácaro todas as vezes que eu te anunciei, hein? Que coisa, eu lembro em tempo. Mas está no coração, viu? Eu sei. Ivone Viginotti Bácaro. Está aqui, ó, pronto, ó. Por que ela tem o Bácaro no nome? Por causa dele aqui, ó.
O nosso querido Raul. Chefão. Que ano você casou? Em 59. 59. Você conheceu bem o Raul, né, Bispo? Puxa vida. Ali da rádio, né? Você trabalhava na rádio? Porque ele tinha alfaiataria ali na Rafael, ali, trabalhava por ali. E vivia na rádio, vivia né? na rádio, jogava com a gente no Escretinho, participava com a gente tomando uma, tomando outra, um churrasco, aquela coisa toda. Muito, muito, muito. Se casou em 59? 59, janeiro de 59. Janeiro de 59. Raul partiu muito cedo, nossa senhora. Partiu cedo, infelizmente, né? Infelizmente. Deixando uma... Olha outra foto aqui de... Essa aqui nós já mostramos, essa de futebol aqui, pessoas que... Isso aí foi lá no clube de campo, né? Pelo alambradinho lá atrás. Nós temos aqui, ó, Suplínio Leme, né? Suplínio Leme. Suplínio Leme. O irmão do Eli, o Enio, aqui do lado dele. Aqui? Isso. O Enio Vieira. Aqui o João, Capitão João. Capitão, né? Capitão João. Olha o Tilinho aqui, né? Tilinho, Pedro Carvalho. Está aqui o Raul. E o... Olha que perna. O pai da Ligia. O pai da Ligia, seu... Tá aqui o seu Arnaldo, Baciotti. né, Baciotti? Arnaldo Baciotti. E aqui? Esse daí eu não me lembro dele, não. Acho que era gerente de um banco esse cara. Gerente de banco, né? Isso aí era o futebol, os dentaduras da vida lá no clube de campo, que existe até hoje, né? Aqui é um conjunto... Aqui é o conjunto que ele tinha antes de falecer, né? Falecer? É. Como é que chamava esse conjunto aí, você lembra? Esse conjunto era JR. Ah, o JR, realmente. Você lembra o pessoal aqui, mano? Esse Pirassununga, Ditinho. Ditinho? Pelé, famoso Pelé. Pelé. Esse seu Zé, de Pirassununga. Pirassununga. Raul. Ah, o Raul aqui. O Toco, acho que você conhece o Toco. O Toco tá por aí até hoje. Toco da vida, ele anda pela rua, bebe. Ele se estragou, o Toco. Isso daí é o Boca, né? Pelo menos tinha apelido de Boca. De Boca. Não sei o nome dele, ele morava com o Bastião. Será que eles estão olhando aqui em cima, hein? Será? Olha, tá vendo? Todo mundo olhando. Todo mundo olhando para cima. Alguém fez algum sinal? Vocês ficam olhando para cima aí, porque a foto vai sair boa. Você costumava viajar com eles, negócio de baile? Aí, os bailes que eram aqui pela Redondeza ia, sim. Você ia? Ia junto. Só não, porque às vezes saíam também, fica semana fora, né, Juca? Bispo? Ficava a semana inteira fora, então aí já complicava, né? E ganhava dinheiro com isso aí, né? Porque era uma profissão, né? Quer dizer, dinheiro, entre aspas, mas ganhava, né? Ganhava. E o Raul fazia mais pela paixão, porque ele era um apaixonado. Adorava a música. Nossa. Né? Raul. Ele aprendeu música com o seu Durvalino Silva, né? O Durvalino Silva, né? O seu Ari também ensinou muita coisa, passou muita coisa, né? Mas ele tinha o dom, né? Música para ele. Ele adorava, realmente. Você chegou aí, por exemplo, onde com eles? Aqui por perto a gente ia, Conchal, Araras. Até Araras tem uma passagem tão gozada. Conta aí. A gente ia e ficava na casa do Fernando Lara, porque depois da casa do Fernando Lara ficou a casa da gente também, né? Casa da gente. Aliás, a nossa família a união, né, entre eles é uma coisa maluca, né? Músicos, né? Artistas, né? Se dão muito bem. O pai e a mãe do Fernando, assim, adoravam a gente. Eles queriam a gente constantemente. Então a gente ia já na sexta-feira e ficava, né? Na casa deles. E um baile que eles foram tocar no Bancário, o Raul, eles foram primeiro os músicos e eu fui depois com a irmã do Fernando, a Silvia, que a gente tinha muita amizade, né? E quando eu cheguei, eu fui para uma mesa que o Raul já tinha reservado para mim, né? E o cara que tocava violão, João ele chamava, ele estava ali na frente e quando eu cheguei, eu olhei para ele e cumprimentei, né? Ele cumprimentou todo sorridente. Como ganhei a noite. Falou, Raul, isso daí, foi essa expressão que ele usou. Raul, ganhei a noite. Por quê? Tem uma loira dando bola para mim. Ele falou, verdade, que bom. Aí quando o Raul veio para o palco, ele falou assim, mostra para mim quem é a loira. Ele me mostrou e falou assim, mas você é um bobo, não, João? A Ivone é minha esposa. Como você está querendo tomar conta da minha esposa? Já olha, mas meu Deus. O que tiraram sarro dele. Mas esse João não conhecia você naturalmente, porque senão ele conhecia, mas assim... Muito de leve, não né? Muito ele de não leve. Reconheceu. Isso, ele não reconheceu. Eu acho que também porque a luz ficava assim, ficava naquela penumbra, os bailes, né? Antigamente. E aí? O Raul não era de briga mesmo, porque não havia motivos, né? Não.
Eles levaram na brincadeira, mas tiraram o sarro dele a noite inteira, né? Colega de... Ganhei a noite. Ganhei a noite. Você ganhou nada, Ganhou nada. Tontão. Tem uma foto aqui esse aqui é o álbum de casamento só? É o álbum de casamento. É o álbum de casamento, né? Mas tem uma foto aqui, depois você vai explicar o porquê dessa viagem aqui. Bom, aqui você, né? É. Tá vendo aqui, ó? Raul, Ivone, Dona Salete, falecida, e aqui o senhor Luiz Fernando Mac, ex-prefeito, empresário e tal. E aqui, dá para ler aqui, ó? Argentina, dá para ler Argentina Hotel. Argentina Hotel. O que vocês estão fazendo aqui na Argentina? Na Argentina. O casal de 4 aí. A Salete tinha muita amizade comigo, a gente estudava junto, né? Sei. E o Luizinho, bastante amizade com o Raul. Com o Raul. E marcamos o casamento, mas não sabíamos que tinha marcado no mesmo dia. No mesmo dia? Depois que a gente marcou tudo, que a gente ficou sabendo, fomos conversar e vimos que tinha marcado no mesmo dia. Só que eles marcaram 5h30 e nós marcamos 6 horas. Na matriz? Na matriz. Então, o que aconteceu? Os amigos do Luizinho, do Raul, que eram amigos dos mesmos, né? As amigas da Salete e minha eram as mesmas. As mesmas. Então, foi assim um episódio que começou todo mundo a levar na esportiva e dar risada, porque agora, como que nós vamos fazer? Em que casamento que nós vamos, né? Então, o que faziam? Eles iam um pouquinho na festa da Salete, voltavam um pouquinho na nossa. Então, ficou assim, o tempo todo que estava ocorrendo a festa, eles ficaram no vai e vem. Porque a cerimônia religiosa, todo mundo assistiu. Foi numa e já esperou para outra, né? Mas a festinha que houve depois, tudo, né? Mas que coincidência. Foi. Aí vocês foram para a lua de mel. Aí nós fomos. Aí o Luizinho falou assim, bom, já que a gente vai casar no mesmo dia, a gente vai viajar junto. Então vamos ver para onde que nós vamos. Aí combinamos, né? Vamos para o Rio, o Luizinho que providenciou tudo, né? Providenciou o hotel, tudo e fomos. No hotel, o Luizinho falou assim, eu quero um quarto que tenha comunicação. E o quarto deles, o nosso, tinha mesmo uma porta de comunicação. Porque aí a gente não precisava nem sair para ir um no quarto do outro, a gente só cruzava. Olha só que coincidência. Cruzava e dava risada e passeava. Vocês foram para o Rio primeiro? Nós fomos para o Rio. E depois foram para a Argentina? Como é que não. Esse hotel aqui é a Argentina. Chama, Argentina bom, agora Hotel. que eu estou ligando as fotos. Hotel Argentina. Isso. Quanto tempo de lua de mel? Uma semana nós fomos no Rio. Que bem. Mas que coincidência, hein, Ivone? Muita coincidência, tem história. Mas escuta aqui, pela amizade que vocês tinham, você com a Dona Salete, o Luiz com ele, ninguém falou, olha, eu vou casar no dia tal aí, a tal hora, ninguém... Não, a gente falou que ia casar em janeiro, mas nunca pensou que fosse marcar no mesmo dia. Tamanha coincidência, né? E marcou. E a nossa vida ficou assim, tem história, viu? Uma pena que a Salete foi embora cedo também, mas a gente teve assim um relacionamento muito chegado. Próximo, né? Quando a Salete ficou grávida do primeiro filho dela, que é o Luiz Fernando, né? Nossa, o Luizinho foi para minha casa contar isso daí. Acho que foi a primeira pessoa que ele foi contar para mim e para o Raul. A alegria, né, do primeiro filho. E aí a gente ficou assim, acho que por uns 2 anos nós ficamos assim. Todo mês a gente fazia um bolo e comemorava o aniversário de casamento, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ficamos um tempo assim, e os meninos até hoje são muito ligados. Muito ligados, né? O Luizinho também é muito ligado com os meus meninos. Amizade... Então, essas coisas aí que hoje em dia a gente vê muito pouco, né? Hoje em dia, se mesmo com a amizade existindo, se acontece uma coincidência de casamento assim, é capaz até de dar problema, não é? Na confusão ainda. Não, mas que isso, mas justo... Capaz de sair algum... Eu vou enfeitar a igreja de um jeito, você vai enfeitar de outra. Como é que faz? Poderia até dar assim mesmo, confusão, intriga até, né? Não é verdade? Mas não, foi tudo muito bonito, foi tudo muito bem separadinho, controladinho. E foi bonito e essa história é uma coincidência marcante, realmente muito grande. E difícil, né? Eu acho que na história... O importante é que havia assim, sinceridade, e há até hoje, porque os meninos se gostam muito e se encontram com mais dificuldade, porque Fernando está em Itu, não vem muito.
eles também devem ter os compromissos deles, mas quando se encontram é uma festa. Você acredita que isso possa ter alguma ligação lá atrás, num passado aí, em outras épocas? Porque é uma coisa... Você diz espiritualmente? Espiritualmente falando, você acha que tem alguma ligação? Pode ser que tenha, não, bispo, porque é muita coincidência, né? É muita coincidência. Voltaram para não ser família, mas vão caminhar juntos aí, né? Pode até ser que seja uma história assim, né? Porque é uma coincidência enorme, principalmente num momento importante da vida, né? Como é o casamento, né? São coincidências que às vezes, no caso de vocês, deu corretamente, deu tudo certo. Mas, como eu estava dizendo, às vezes pode dar problema, né? Filhos, ou mesmo número de filhos. A coincidência, né? Eles tiveram 2 filhos, eu também 2 filhos. Tudo... A mulher foi antes, o Raul... E, olha, é uma história para pensar. É para pensar. Agora, você, nessa época de casamento, de filhos, você continuou dando aula, o Raul também com a alfaiataria dele, com bando, quando eu ingressei, que eu fui para Mauá, ali... E você chegou a ir embora também, fui embora. Né? Você foi sozinha? Não, aí o Raul foi comigo. Foi uma época? Para dar assim um empurrão, uma ajuda. Eu já estava grávida do Márcio. Fernando tinha 7 anos. Eu já estava grávida do Márcio. 6 anos, Fernando. Eu já estava grávida do Márcio. Então ele ficou assim um pouco preocupado comigo. Mauá ele também, na Grande São Paulo. Foi para dar uma força. E aí a gente montou uma casa bem ali no centro da cidade, na frente da praça, e nós morávamos em 8 professoras. Porque devagarinho a gente foi conhecendo o pessoal. Era uma república de professoras? Tinha uma de Limeira, tinha uma de Piracicaba, de Ará, de Rio Claro. E a gente foi montando aquilo aí. Quando o Raul viu que estava assim, entrosadinho, tranquilo, aí ele veio e me deixou lá. Só que como eu estava grávida do Márcio, quando foi agosto, eu já entrei em licença, né? Entrou em licença. Aí entrei em licença, terminou o ano, aí eu já tive a remoção. Então eu vim aqui para Sumaré, o pulo que eu dei aqui em Campinas. Puxa vida. Vim aqui. Bem próximo, né? Bem próximo. Porque essas transferências e tal, é difícil, né? Era difícil. Você tem que ter tempo de carreira, não é isso aí? E a gente estava com o primeiro ano de carreira, né? E foi um passo bem grande, né? Aí você passou a viajar todo dia também, não? Aí passei a viajar. Eu viajava de Danúbio, saía cedo também. Também, né? Também saía cedo, sim. Mas viajava de Danúbio, deu tudo certinho. Tinha mais uma colega daqui que também estava na mesma escola que eu. A gente viajava junto, uma era companhia para outra. E aí voltava, né? Mas era difícil também, né, Bispo? Porque deixava as crianças. Se bem que eu tinha minha mãe foi mãezona e olhou os meus filhos. Então eu ia trabalhar sossegada, né? Mas que era complicado, era assim. Aí depois de Sumaré, eu fiquei 2 anos e meio em Sumaré. Era uma escola nova, um diretor novo e 10 professoras novas, todo mundo chegando. Mas foi assim, foi fantástico. Todo mundo começando todo mundo mesma hora, vamos dizer assim. Assim, com ideias novas, com sangue novo. Ele também era um diretor, assim, nossa... Dinâmico, guerreiro, lutador. E era uma escola, assim, de nome em Sumaré. Tanto que as professoras eram, assim, sempre escolhidas. Uma era para comissão, não sei do quê, porque era uma escola de referência, uma credibilidade, muito grande. Aí vai embora para cá... Aí eu vim para cá, vim para Ibicatu. Fiquei 2 anos e meio lá. Puxa vida, não chega em Leme. Chega em Leme. E eu não estava querendo vir muito, porque você sai de um grupo maravilhoso como eu estava, e vir para uma fazenda, ficava complicado. Voltar ao começo da vida lá. Ao começo. Só que era a oportunidade que eu tinha de vir para Leme. Eu fiquei 8 anos no Ibicatu. Estrada boa, condução boa, sossegado. Não era assim. Não era assim, não. Não era mesmo. Bem assim. Tanto que na época houve aquele acidente horrível da perua que ia indo para a escola. Você se lembra desse acidente? Né? Das professoras. Nós estávamos nessa perua. E foi um acidente horrível. Para mim, não, graças a Deus, não aconteceu nada, mas teve gente que saiu de lá do acidente. Bom, a Maria Helena, esposa do Roque, traumatizada. Ficou com sequelas, né? Até hoje, foi um acidente feio, uma perua que tinha 8 professores e 8 crianças, porque nós íamos pegando crianças pela estrada. Pela estrada. As crianças não se machucaram mesmo. Que sorte, hein?
Ivone, estamos finalizando o nosso papo aqui. Tão bom que estava, né? Tão bom. Tão bom que estava. Será que os meninos gostaram? Eu acho que gostaram, né? É? Eles estão esperando, ansiosos Estava esperando. Esse programa. Mas eu quero agradecer mesmo, a sua participação aqui. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Aliás, o convite foi feito já há um tempo atrás, né, Ivone? Foi. É que depois nós tivemos essa mudança aí, saímos lá eu que estava com os compromissos também, eu pedi para o Ricardo esperar. Mas foi muito bom conversar com você. Eu espero que você tenha gostado. E as pessoas, principalmente, que nos acompanham aí semanalmente, espero que também tenham gostado do nosso papo aí. Garanto para você, como eu disse no começo, as mulheres têm certos detalhes e minúcias que muita gente... muita coisa para contar ainda. Muita coisa para contar. Mas você volta aqui uma outra vez para contar o segundo tempo dessa história toda. Tá bom, Isso mesmo. Volto com o maior prazer. Foi muito bom. Valeu, viu, Bispo? Muito obrigado. Um abraço, viu? Um abraço para você também. Muito bem, finalizamos mais um Nossa História, que hoje recebeu a professora Ivone Viginotti Bácaro. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser.